Se alguém lhe entregasse uma carta dizendo que a pessoa que você ama nunca partiu, que continua presa dentro de uma casa esquecida, você entraria? Laura entrou. E descobriu que algumas portas, quando abertas, não retornam ao ponto de antes. Laura sempre acreditou que certas casas guardavam memórias como feridas abertas. No alto de uma colina em Évora, uma mansão abandonada exibia suas janelas quebradas como olhos cansados. O incêndio de 1972 consumira mais do que madeira, levará nomes, retratos e histórias. Durante anos, moradores juraram ouvir canto de vento entre cortinas rasgadas, um lamento que nascia quando a lua tocava o telhado como uma lâmina. Numa noite de chuva insistente, enquanto organizava doações no arquivo da Biblioteca Municipal, Laura ouviu o deslizar de um papel por baixo da porta. Um envelope antigo com lacre vermelho, cheirando a mofo e a espera. Dentro, só uma frase escrita à mão, letra firme, tinta desbotada. Se quiser reencontrar Miguel, vá à mansão esquecida antes da madrugada. Vá sozinha. Miguel era o irmão de Laura. Desaparecera 10 anos atrás, aos 19, deixando um quarto arrumado e uma pergunta que nunca se calava. A polícia registrara como fuga. O pai acreditou. Laura não. Ela sempre lembrava o jeito como Miguel olhava para a colina, como se algo a chamasse. Guardou a carta no bolso do casaco, pegou a câmera e as chaves. A estrada, molhada e vazia, serpenteava sob relâmpagos que recortavam árvores retorcidas. Ao descer do carro, percebeu o portão de ferro entreaberto, rangendo com o vento, convidando e ameaçando ao mesmo tempo. Miguel, se estiver aqui, eu vou te tirar daqui, sussurrou, e a própria voz pareceu estranha naquele ar velho. A porta principal abriu com um gemido que correu pelos corredores. O cheiro de madeira úmida e papel queimado fez Laura tossir. As paredes estavam cobertas por marcas de fuligem, retratos virados para a parede. Molduras sem fotos como rostos sem memória. No chão, listras de cera endurecida desenhavam caminhos interrompidos. No salão, sobre uma mesa descascada, havia um álbum parcialmente queimado. Laura soprou pó e folheou. Reconheceu a si e a Miguel, crianças, num piquenique no jardim daquela mesma mansão. O detalhe que arrepiou sua nuca. Em 2 fotos, uma silhueta apareceu em segundo plano, indistinta, observando, e sempre do mesmo ponto da janela do segundo andar. Perto do álbum, outro envelope. A caligrafia parecia a mesma da carta. Ele nunca saiu daqui. Laura guardou o papel, apertando os dedos para impedir o tremor. Lembrou-se do último diálogo com Miguel, anos atrás. Eles me chamam quando o vento muda de lado, ele dissera, meio rindo, meio sério. Quem? Ela perguntou. A casa. Casa não chama ninguém, Miguel. Algumas chamam. Sons de pingos do teto caindo em baldes invisíveis, passos que talvez fossem apenas a madeira cedendo. Laura ligou a câmera. Estou na mansão. Registra-se. Há sinais de presença recente. Se alguém encontrar isto, saiba que eu vim por Miguel. Ela atravessou o corredor e entrou numa sala menor. Uma escrivaninha, uma janela coberta de era, livros abertos, inchados de umidade. Em um deles, sublinhada 3 vezes uma frase, a família queimada permaneceu, mas mudou de forma. Laura não quis entender de imediato. O segundo andar tinha um corredor comprido, de madeira que rangia com queixa antiga. Nas paredes, marcas de mãos pequenas, como se crianças tivessem sido arrastadas ou tivessem tentado voltar. No fim do corredor, uma sala de espelhos ovais, retangulares, rachados, um inteiro e escuro. Quando Laura passou, não reconheceu sua própria imagem. Por um instante, seu reflexo parecia acompanhado por um rapaz magro, de olhos conhecidos. Miguel? Ela chamou, virando-se. Nada. Apenas o eco do nome, partindo-se em pedaços pelo corredor. No quarto ao lado, brinquedos. Um cavalo de madeira sem olhos, boneca sem braços. Uma caixa de música com a manivela torta. Laura girou a manivela com cuidado. A melodia saiu lenta, escondida, e parou de repente. Na tampa, alguém riscara com canivete. Volta antes que fique tarde. As memórias vieram em ondas. Miguel dizendo que sonhara com uma escada que descia para baixo do chão. Laura rindo da obsessão dele com lugares antigos. Os dois prometendo não entrar ali sem o outro. Promessas que o tempo costuma quebrar. Quando estava prestes a sair, uma corrente de ar passou pela sala e fechou a porta com força. Laura correu, abriu de novo, respirou fundo e falou alto. Eu não vim provocar. Eu só quero o meu irmão. A resposta veio na forma de um retrato que caiu do corredor. Um homem de terno, barba bem aparada, olhos severos. Na madeira da moldura, gravado a fogo, um nome, Joaquim Faria. Esse nome não se pronuncia aqui à noite, disse uma voz às costas de Laura.
Ela virou a lanterna. Um homem idoso, magro, chapéu de feltro, olhos azuis profundos que lembravam geada. Quem é o senhor? Antônio. Moro no Vale. Ouço esta casa desde menino. Laura tentou explicar, mostrou a carta, o álbum, a foto com a silhueta. Antônio engoliu em seco. Durante anos eu vi gente entrar e não sair. Diziam que eram curiosos, caçadores de histórias. A cidade inteira aprendeu a desviar os olhos. É mais fácil viver quando não se nomeia o que morde. O que aconteceu com a família? Alguns morreram no fogo. Outros ficaram. Não como lembrança. Como presença. Ele pediu que fossem embora. Laura recusou. Contou sobre Miguel, mostrou o caderno que encontrara sob tábuas do sótão, os bilhetes que não explicavam, apenas apontavam. Então você já atravessou metade da porta, Antônio sussurrou. E eu, tolo, voltei porque ouvi passos de alguém que ainda chama por irmão. Desceram juntos até a biblioteca. Antônio examinou os livros. Encontrou uma planta da casa escondida dentro de um volume grosso. Um traço desenhava algo que não constava em nenhuma história oficial. Um nível subterrâneo sob o porão com corredores que formavam um círculo. Isso aqui não existia nos jornais, ele disse, batendo com o dedo no papel, mas sempre existiu nos sussurros. Seguindo a planta, descobriram uma estante falsa. Por trás, uma escada estreita e de pedra. Desceram com passos curtos, respirando o cheiro de terra molhada. O ar ficou mais frio a cada lance de degraus. No primeiro patamar, uma sala pequena com mapas da região, datas anotadas a lápis. Recortes de jornal de desaparecimentos que iam muito além de 1972. Laura fotografou tudo. Em um mapa, havia pequenos círculos marcados em vermelho, como pontos de coleta. No centro, a mansão, não como casa, mas como eixo. No sótão, antes de descer tudo, Laura recolheu papéis levados pelo vento. Eram páginas do diário de Miguel que haviam escapado da tábua solta. Leu um trecho em voz baixa. Quando a noite cai, a casa chama pelos nomes. Se respondemos, ela prende nossa voz. Ela fechou os olhos por um instante, como quem ora. Antônio tocou seu ombro. Não leia o nome em voz alta aqui. Nomes são portas. Voltaram à passagem. A escada agora parecia mais longa, como se estendesse sob os pés. O som de água correndo se misturava a um barulho irregular, que Laura só reconheceu depois de alguns metros. Respiração, mas não de pessoas. Como se a estrutura inteira tivesse pulmões. Chegaram a uma câmara circular de pedra. Nas paredes, marcas antigas de ferramentas e símbolos que não eram religiosos nem decorativos. Eram instruções para fazer lembrar. No centro, uma mesa baixa com manchas escuras e, ao redor, caixas de madeira apodrecidas. Dentro das caixas, objetos pessoais, uma aliança gravada com iniciais já quase ilegíveis, sapatinhos infantis embrulhados em tecido, um relógio parado em 23 horas e 47, fotografias de pessoas sorrindo para um dia comum que nunca terminou. Laura reconheceu 2 rostos das fotos nos recortes que fotografara na biblioteca. Não eram superstição. Eram ausências catalogadas. Por que ninguém levou isso para a polícia? Ela perguntou. Por que ninguém desce até aqui? Antônio respondeu. E quem desce, esquece o caminho de volta ou é esquecido pelos outros. Um frio subiu pelas costas de Laura. A lanterna oscilou e por um instante apagou. Quando reacendeu, havia sombras paradas nos limites da luz. Silhuetas altas, outras baixas, todas com algo de incompleto. Laura deu um passo à frente e chamou. Miguel? Uma figura se destacou. O rosto era pálido demais, como se a luz não o alcançasse direito. Os olhos, porém, eram os mesmos de infância, curiosos e tristes. Laura, disse a figura, e o nome dela veio com o cheiro da chuva antiga. Ela correu um passo, Antônio a segurou. Não toque, ele sussurrou. Nem tudo que responde pelo nome é quem você conhece. Sou eu, disse o rapaz com voz cansada. Mas não inteiro. Laura soluçou. Estendeu a mão, parando a centímetros do rosto dele. O que fizeram com você? Onde esteve esses anos? Aqui não há onde, só até quando. As paredes aprendem a gente. E eu fiquei preso entre o antes e o depois. As sombras ao redor começaram a mexer-se, como se uma ordem silenciosa tivesse sido dada. Um barulho de correntes no chão, mas não havia correntes. Apenas a ideia delas. Você tem de ir, Miguel falou, urgente. A carta trouxe você. A mesma carta que me trouxe. Ela não é convite, é porta que se abre de um lado só. Eu não vou te deixar, Laura respondeu firme. 10 anos te procurando. Não saio sem você. As paredes vibraram, e o teto deixou cair poeira fina.
Antônio fechou os olhos e rezou palavras antigas que não pareciam de igreja nenhuma. Uma voz veio dos cantos da sala, grave e sem boca. Nomes que se chamam são cordas que se dão. O que entra pelo chamado termina na casa. Não, Laura enfrentou com a mesma coragem infantil que a fazia subir em árvores. Se a casa aprende nomes, que aprenda o meu de outro jeito. Eu não aceito. Miguel tocou só o ar perto da mão da irmã. Não é sobre aceitar, Laura. É sobre custo. Eu caminhei até demais. Se você ficar, perde o sol. Se você sair, eu continuo aqui, mas não sozinho. Eu fico com a sua lembrança inteira. Do lado de fora, você me mantém vivo. Isso não é viver. É o que resta quando o resto já foi levado. Antônio se levantou, voz cansada. Há uma passagem por trás daquela parede, ouvi falar quando era jovem. Diziam que alguém já saiu por ali. Não sei se é verdade. Mas mentiras não costumam ecoar tão fundo. Laura passou a mão pela pedra. Sentiu frio. Uma fenda estreita, que nem parecia existir à primeira vista. Ela respirou fundo. Eu volto, disse ao irmão. Promessas prendem mais do que libertam. Miguel sorriu triste. Guarda-sol que te leva embora. As sombras avançaram um passo. A voz grave tornou. O chamado completou-se. Ou entra quem veio, ou cala-se o nome. Escolhe. Laura olhou para Miguel. Ele balançou a cabeça para não. Era um gesto pequeno, mas dizia tudo. Ela recuou, enfiou os ombros na fenda e se espremeu por ali. A pedra arranhou seu casaco. O piso inclinava para cima. À medida que subia, o ar parecia menos pesado, e as vozes ficavam para trás, como maré que se retira. No último lance ela ouviu o irmão uma vez mais. Vive por nós dois. Então a passagem estreitou de tal forma que só cabia um suspiro. Laura se lançou com o corpo todo, tropeçou numa raiz e caiu num corredor de terra que saía para o lado do jardim da mansão. A noite de alguma forma estava mais clara. Laura andou até o portão com as pernas trêmulas. O metal frio tremeu na sua mão. Olhou de volta. As janelas da mansão refletiam o céu de nuvens rápidas, e por um instante ela viu um rapaz parado à janela do segundo andar. Não acenou. Nem ela. Não por indiferença, mas porque alguns gestos, quando dados, são convites. Dias depois, entregou cópias das fotos, do mapa e do diário às autoridades. Ouviu ceticismo, pena, conselhos para procurar terapia. Um perito disse que os objetos eram coleção de curiosidades macabras, que aquela parte subterrânea provavelmente não existia. Laura não discutiu. Não era um tribunal que lhe devolveria o que importava. Na cidade, alguns vizinhos começaram a deixar velas acesas nas janelas em noites de tempestade. Ninguém admitia saber por quê. O vento levou, pela primeira vez em muitos anos, risos de crianças de um lado ao outro da praça, como se um peso tivesse mudado de lugar. Laura voltou à biblioteca e escreveu uma carta, mas não para enviar. Guardou em uma caixa simples, sem lacre, sem endereço. Miguel, eu te ouço quando o vento muda de lado. Se a casa aprende nomes, que o meu seja feito de luz. No bolso, guardou um relógio parado que encontrara no subsolo, marcando 23h47. Não por superstição, mas por memória. Às vezes o tempo não anda. Às vezes ele abre espaço. Certa madrugada, um novo envelope surgiu sob a porta do seu apartamento. Sem lacre, sem perfume de mofo. Dentro, um pedaço de papel com 2 linhas apenas. Eu vejo o sol daqui quando você ri. Não chore por mim quando a chuva vir. A caligrafia era de Miguel, não a de antes, mas uma que aprenderá a atravessar paredes. Laura sorriu com os olhos ardendo. Não respondeu. Em vez disso, abriu a janela para deixar o vento entrar. A mansão permanece de pé em silêncio, como um livro fechado que guarda capítulos lidos pela metade. De vez em quando, alguém diz ter visto uma figura na janela do segundo andar. Não é convite. Não é ameaça. É uma lembrança de que certas casas aprendem os nomes de quem ousa amá-las apesar de tudo. E Laura, sempre que passa perto da colina, toca o relógio parado e caminha um pouco mais devagar. Não para olhar para trás, mas para que o tempo, por alguns segundos, deixe os dois caminharem lado a lado. Um na estrada, outro na janela.